meus queridos! Como vocês estão? Eu espero que bem. Na última aula, começamos a falar sobre a literatura dramática. Eu comecei com esse tema porque, a partir de agora, a gente vai pegar alguns textos para ler. Nessa aula, a gente vai falar sobre a linguagem teatral. Mas antes da gente começar o assunto dessa aula em si, eu vou recapitular um pouco o que a gente falou na última aula. Só um resuminho. Na última aula a gente falou sobre os textos dramáticos, os textos que são escritos por dramaturgos, feitos para serem encenados mesmo. Eu mostrei para vocês as diferenças entre os textos narrativos para leitura, né, e dos textos dramáticos. A gente viu que o texto dramático, ele é feito para ser encenado, é dividido em duas partes, né? A primeira parte que tá ali a história, né, as falas das personagens, e a outra parte que é a especificação sobre cenário, figurino, expressões, né, estados de ânimo da personagem. Tudo isso para auxiliar na encenação. Esses textos são narrativos, possuem diálogo e geralmente não tem narrador, a não ser que o narrador seja um personagem também, faça parte da história como um personagem. Falamos também sobre o gênero dos textos, né? Comédia, tragédia, tragicomédia, os autos e as farsas. Vamos falar agora da linguagem teatral. A linguagem teatral é bem expressiva, dinâmica, cheia de gestos e expressões corporais e faciais. Tudo isso, né, ele é de propósito, né, todos essas expressões corporais, as faciais, é de propósito para prender a atenção do público. A gente tem que se expressar com o corpo e com o rosto, né, as expressões também, para cativar a atenção de quem está ali assistindo a gente. Quando a gente pega um texto para montar, geralmente tem ali a especificação do dramaturgo, de quem escreveu o texto, qual é o estado de ânimo, a expressão que aquela personagem tem que expressar naquela cena. Mas nem sempre, às vezes a gente tem que pegar pelo contexto do diálogo para estar interpretando da melhor forma. Por isso que é sempre importante a gente praticar a nossa dicção, fazer exercícios de expressão corporal e facial também, para a gente ter essa bagagem para poder colocar no texto, né? Por isso que eu trouxe os exercícios de expressão corporal e facial, dos estados de ânimo e também a dicção, né? Porque é preciso ter uma boa dicção para estar apresentando para as outras pessoas. Mesmo que a gente interprete uma personagem com uma dicção ruim, que às vezes tem, né? Um cacuete, uma forma de falar diferente, né? Regionalismo também. É importante a gente estudar para que a gente saiba fazer e que não fique tão caricato, a não ser que seja a proposta daquele texto. Meio que tudo depende, né? Mas é sempre importante estudar para aperfeiçoar essas habilidades. E quais são os elementos da linguagem teatral? Basicamente, temos o tempo, o espaço e a personagem. Mas tem outros elementos que eu vou listar aqui para vocês. Vamos começar com esses três básicos. O tempo, né? São três tempos, na verdade. É o tempo real, né? Por exemplo, agora, o tempo real, 4h48. Esse é o tempo real. O tempo da escrita, que é quando aquela obra foi escrita, e o tempo dramático, que é quando acontece a cena, né, na peça. Por exemplo, o tempo real, digamos, né, a peça vai ser apresentada às 17 horas de tal dia. Tempo real. O tempo de escrita é quando aquela obra foi escrita, né? O tempo daquela escrita. Século 21. Esse é o tempo. E o tempo dramático é quando aquela peça se passa. Ela se passa no século XV, por exemplo, né? Uma peça
do tempo escrito do século XXI, que fala do século XV, no tempo dramático. O espaço. Temos o espaço cênico, que é o palco, né, onde aquela peça vai ser apresentada, e o espaço dramático, que é qual é o local daquela peça. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo que eu estava dando aqui. É uma peça que se passa no tempo dramático no século XV e no espaço dramático um castelo medieval, por exemplo. Não vai ser, né? Mas um castelo da Europa. E as personagens? Temos as personagens principais, os protagonistas. Temos os personagens secundários. E temos as personagens figurantes, né? Os figurantes que estão ali para compor a cena, né? Porque dependendo do lugar, é necessário, né? Dependendo da proposta. Vamos pegar esse exemplo que eu falei agora há pouco. Vamos aqui, o século XV, o tempo dramático, o espaço dramático, o castelo e as personagens principais. Uma princesa e o bobo da corte, os principais, eles dois. Os secundários, o pai da princesa, o rei e, sei lá, todos os outros. A mãe do bobo da corte, o cavalheiro, sei lá. E os figurantes são aquelas pessoas que estão ali para compor a cena, né? As pessoas na feira, fazendo comércio, por exemplo. Agora, continuando, vamos falar um pouco mais sobre os elementos, certo? Temos a plateia, né? Que é quem vai estar ali assistindo a nossa peça. Quando tudo isso... Quando pudermos presencialmente, no teatro, ou do jeitinho que a gente está dando virtualmente, né? De casa. O cenário, né? É toda aquela estrutura que faz parte do cenário, que compõe, né, a história. No nosso caso foi o castelo lá, então a estrutura do castelo é o cenário. O figurino são todas aquelas roupas que condizem com a história, né? O que vai dar a característica maior do que estamos falando também. É importantíssimo. Também, falando um pouco no figurino, tem a maquiagem, né? Que ajuda a compor a personagem. Aí vocês falam, ai, professora, mas eu sou homem, eu não tenho maquiagem, que sei lá o quê. Tem. Então, né, dependendo da personagem e da proposta, tem outros tipos de maquiagem. Dependendo da proposta, do que vai fazer, tem a maquiagem. E não é só... Tô falando de batom e rímel para você sair na rua. Não, é pro teatro. Para você utilizar no teatro. Como uma maquiagem de clown, por exemplo, né? De palhaço. Uma caracterização também, vai fazer o Corcunda de Notre Dame. Ele tem ali toda uma maquiagem que coloca assim. Vai fazer a Fera, da Bela e a Fera, também tem maquiagem, gente. Não é só uma máscara que usa. A iluminação também é um elemento importantíssimo. Se tem uma pessoa que você não quer brigar na técnica, é a iluminação. Não queira brigar com ninguém, né? Mas a iluminação tá ali pra te deixar glamurosa ou acabar com a sua vida. Nossa, que dramática. Eu sou atriz, né? Tem que ter um pouco de drama. Mas é verdade, gente. A iluminação é importantíssima. Ela compõe a história de uma forma muito rica. Deixa muito rica o que a gente quer transmitir. E a sonoplastia também, que é extremamente importante, que abrange a música de fundo, que fica ali, né, ambientando o lugar. Também tem alguns casos que você pode fazer ao vivo, uma banda ao vivo também, é uma proposta legal. Dependendo do tamanho da produção, é necessário um microfone que fica escondido aqui, às vezes, né, invisível aqui, às vezes fica na roupa, no figurino, depende da proposta, né, e do tamanho da apresentação.
tem vários elementos no teatro que eu posso fazer uma aula só falando desses elementos do teatro. Porque para você que acha que, não quero fazer teatro porque eu tenho vergonha, não quero aparecer. Gente, tem muita coisa no teatro que é importante. Não é apenas o ator que é importante ali. O ator é tipo... O ator só tá dando a cara ali. Mas tem o figurino, a pessoa que faz o cenário, a pessoa, dependendo, tem o coreógrafo. Gente, tem o iluminador, o sonoplasta. Tem, gente, uma gama imensa de profissionais dentro do teatro que vocês podem exercer também. Não apenas o ator ali, que tá dando a cara ali na frente, representando a história. A história não é feita só de ator, a história é feita de muita gente. Mas, por enquanto, é isso, meus queridos. Eu acho que eu falei um pouquinho de cada elemento da linguagem teatral. Como eu falei, tem muita outra coisa. Eu posso trazer isso nas próximas aulas. Mas, por enquanto, essa é a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Um grande beijo. Tchau!